vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema meio delicado para algumas pessoas, que é a capacidade humana de interpretação, a capacidade da gente de tomar boas decisões ali dentro. E eu, ao invés de falar dessa vez, sobre a inteligência artificial, eu vou falar sobre a inteligência humana e dar contexto hoje, pelo menos, né? Assim que a gente está, não sei quando em qual ano que você vai estar assistindo esse vídeo, mas a gente ainda precisa falar para a máquina o que ela precisa fazer porque a gente não contextualizou ela completamente. Então, espero que você esteja assistindo esse vídeo, que não seja com um robô ao seu lado ainda. Então, bora lá. Galera, durante muitos anos eu investi na minha vida uma inteligência muito cara, que é a inteligência humana. Então, hoje eu quero contar aqui uma história para vocês, né, de como é que foi meu investimento de longuíssimo prazo que eu fiz. Antes de tudo, eu vou contextualizar e eu vou explicar um pouco para vocês da minha jornada empreendedora. Durante muitos anos, 15 anos atrás, eu era desenvolvedor. Então, assim, esse foi o início ali dentro da minha carreira. Eu comecei como um programador, a partir disso eu fui desenvolvendo outras aplicações, até que eu consegui desenvolver minha empresa, e a partir disso, tudo aquilo ali é, eu me deparei com um grande desafio de empreendedores. E todo mundo que tem ali algum negócio sabe o que eu estou falando, que é quando a gente toma aquela grande decisão, né? Putz, agora eu preciso contratar alguém para minha equipe, eu preciso de braço para me ajudar, e agora eu travei nesse momento. E é quando a gente começa a ter que criar habilidades que antes a gente não tinha. E um adendo, essas habilidades também elas são desenvolvidas quando você se torna pai ou mãe. Então, você precisa aprender a ensinar um humano a fazer algumas coisas, senão ele vai fazer da maneira errada. Eu vou acelerar para o futuro e vou falar de uma frase que eu usei na semana passada numa reunião. A gente está implementando inteligência artificial no corporate e é um grupo muito grande de empresas, enfim, tem vários funcionários e eu falei de uma maneira bem forte assim com o pessoal do comercial, que é, gente, preciso de contexto do que aconteceu, senão a gente nunca vai conseguir treinar ela. A AI ainda ela está sendo supervisionada. Pensa nisso. Então, se ela for mal treinada, o supervisor foi você. O líder dela foi você. Eu instrumentei ela ali dentro, eu coloquei a tecnologia, mas quem me passou as coisas erradas foi você. Então tava toda a diretoria, o gestor comercial já ficou meio assim apreensivo, e eu dei um exemplo que é, a minha filha, se ela falar laranja, com os anos ela vai entender que laranja é errado e o correto é laranja, falando em português. E a AI, se a gente deixar ela falar laranja, fica laranja. Então se a gente nunca explicar para ela que existe a outra maneira de falar aquela fruta, que é laranja, ela vai passar por aquilo para sempre. Então esse é o grande ponto e que eu gosto muito da AI. E eu volto, né? Contextualizando ali dentro, minha jornada empreendedora, eu precisei falar com humanos e nessa minha grande aventura falando com humanos, eu tive que aprender a lidar com vários conflitos e várias emoções. Sobre conflito e emoção, quando a gente chega aqui, o empreendedor ele não está preparado para ter que resolver duas pessoas na empresa dele. Ele não quer que nenhuma delas saia, mas uma delas vira para você e fala assim: eu fui, aquela pessoa ela é ruim. E a outra vira e fala: não me passou a mensagem correta, eu não fui brifado da maneira correta, não me transcreveu ali dentro o que realmente eu tinha que fazer. E aí é que surge um grande desafio, né? Se essa inteligência humana ela erra, provavelmente foi por conta de novo do líder, igual eu dei o exemplo lá atrás, né? É sempre o problema ali vai ser da liderança. E se a minha liderança falou para a pessoa que ela tinha que fazer XPTO e ela entendeu XYZ, mas estava escrito aquilo, o problema foi que na execução executou XYZ errado de XPTO. Mas, por experiência, geralmente é o líder que não sabe dizer XPTO. Ele geralmente diz aquilo que a gente fez no outro dia, ou o que a gente fez para aquele cliente A, que foi XYZ. E aí é a hora que gera confusão para a pessoa que está executando. E aí vem o grande ponto, a minha visão quando a gente fala de AI e esse grande investimento que eu fiz no humano lá atrás, e hoje eu olho para a AI com muita facilidade, eu tenho uma visão bem forte assim em relação do que vai ser o humano do futuro.
eu fico olhando aquilo ali e falo, putz, se, se eu tivesse dado esse contexto para IA, ela é literal, ela não teria errado a execução. Só que a grande pegada é, se eu não der o prompt correto, ela não vai conseguir executar ali dentro da maneira correta. Então, a gente ainda tem um grande problema de mercado, que é o problema de formação de liderança. Então, vamos de novo ao contexto. Se a gente não conseguir explicar para o humano como é que se faz aquilo, o que precisa ser feito, o humano não vai conseguir. Só que a máquina é muito boa para executar a tarefa. Porém, ela está ficando cada dia melhor para tomada de decisão de gestão. Eu gravei um outro vídeo aqui, eu vou deixar ele no canal, onde eu falo que eu não tenho um gestor comercial. E por que que eu não tenho hoje na minha operação? Hoje eu somos 5 closers, então assim, já temos 4 pessoas ali dentro full time nessa operação, e eu entro ainda como part-time em algumas negociações de corporate, por exemplo, de grandes empresas, eu vou lá e participo. Como que eu faço para um time desse tamanho eu conseguir gerenciar? Eu uso muita AI. Então, eu formei um líder. Então, de novo, eu fui o líder que dei contexto a um líder. E é agora essa meu agente. O que eu ensinei ele? Eu ensinei tudo aquilo que eu queria que o meu gestor comercial te falasse, para que na hora que ele fosse falar para os vendedores, ele não errasse. Então, vamos ao ponto, né? Esse investimento em pessoas que eu fiz, ele foi o que me deu todo esse background de gestão de liderança e que foi o investimento mais caro que eu fiz na minha vida, que foi em cima disso daí. Mas hoje, graças a essas novas tecnologias, eu consigo extrair o suco disso, né? Extrair dali, dessa polpa, dessa laranja, muito suco. Então vamos aos pontos, né? Eu vou comentar sobre esse meu agente de vendas, meu agente de gestor comercial. Eu ensinei ele que, olha, é para você avaliar as vendas de todo mundo, é para você fazer role play, é para você analisar se eles utilizaram o spin selling, é para você analisar se nessa call dele a pontuação, o que está faltando, se faltou alguma coisa para a próxima reunião, se ele usou todos os fechamentos de porta ali dentro da negociação, se ele pediu um sinal para o cliente ali dentro também para poder segurar uma venda, se ele conseguiu apresentar o produto da maneira correta. Percebe o tanto de coisa que eu ensinei o meu líder. O meu líder ouve todas as reuniões e no final o meu líder agente manda para os meus vendedores. Essa é a grande sacada. Então assim, de novo eu volto. O grande desafio empreendedor brasileiro vai ser a gente conseguir colocar inteligência dentro das áreas, muito mais de gestão e liderança do que operacional. Porque eu repito, gente júnior, estagiário, eles erram um pouco se eles têm um bom líder. Eu já vi muitas coisas. Tem um livro, tá até ali na minha frente. O livro chama O Lugar de Potência. Ele é do Ricardo Basaglia. É um livro muito bom, fala muito sobre gestão de pessoas. Aconselho todo mundo que tenha interesse em entender um pouco mais sobre gente ou ler esse livro. E aí vem um ponto final aqui dentro, né? Marcos, e onde é que vai entrar o humano nessa história? Por que que a gente vai ter o humano? Galera, eu fiz um teste recentemente para ver um teste humano ali na prática, a utilização de inteligência artificial. O humano gosta de humano. E essa é a verdade. A gente gosta de comprar de gente. A gente gosta do calor, a gente gosta do gritaria. Não à toa os times comerciais ali dentro, eles colocam energia, aquilo ali é bom, é importante. Eu fiz um teste recentemente, a minha AI recepciona todos os leads que chegam na minha operação. Na hora que esse lead chega, ele é recepcionado ali dentro por uma IA, e ela fala muito bem, ela é super atenciosa, ela consegue dar todo o contexto ali para a pessoa, porque eu treinei ela para aquilo, né, para ela ser atenciosa, ela não é uma pessoa muito direta, é um robô muito direto. Então aquilo ali tudo foi treinado. O ponto é, chegava numa etapa, eu transferia aquilo ali direto para o meu closer. E aí que foi a grande ideia. Eu falei, antes de transferir para o meu closer, eu vou criar um closer AI ali dentro, que ele vai ser um outro robô meu, e aí o meu perfil, né? Eu coloquei ali de exemplo. E eu fiz uma segunda qualificação. Então eu tenho a minha IA, recepciona, faz todo ali dentro aquele papel de SDR, que eu bani na minha operação, não tenho mais SDR. E aí, a partir disso, quando ela recepciona ali dentro aquele lead, qualifica, ele transfere para mim, eu vou lá de novo e falo, tudo jóia, eu já vi que você falou isso, antes da gente ir para nossa call, assim, 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 só vou validar aqui algumas coisas junto com você e tudo mais, blá, blá, blá. Nesse momento, a pessoa
se abre de uma maneira assim que ela não se abriu na primeira etapa. E eu ainda não entrei no papel. Tudo ainda é uma IA. Só que agora ele acha que é humano, então por consequência eu consigo extrair dali muito mais informação. A pessoa é muito mais sincera. Eu chego na reunião apenas para fazer ou a ligação ou eu entro com um Meet. De novo, durante muitos anos eu investi na inteligência mais cara que tem, que é a inteligência humana. Eu dei contexto e através desse contexto a gente conseguiu extrair dali uma boa negociação. Volto para o ponto que eu tinha falado que era o ponto final do vídeo, que era, e afinal, Marcos, para o que serve o humano? Se o humano ele tem tudo isso, né? Ele te passa atrás, ele te decepciona, às vezes ele erra. E afinal, o que você espera do humano, na sua perspectiva, minha? Eu espero que ele só seja humano. Eu gosto muito de trabalhar ao lado de pessoas. Eu quero que a inteligência artificial potencialize isso daí para o nosso setor. Eu quero conseguir falar com o humano e ele me ajudar a dar contexto humano ali dentro para aquelas coisas. A gente bater papo humano, passar o dia e ali dentro a gente conseguir ter histórias, o humano me incentivar no meu dia a dia, porque é isso que a gente vai esperar no final do dia ali dentro das empresas, no corporativo, vai ser lidar com boas pessoas, né, com bons humanos. Ou se você não é um bom humano, você deveria agora estar, além de estar revendo isso por ética e moral e espiritual, se você tiver, também por um outro contexto que é, senão, seu trabalho você está fadado a perdê-lo. Beleza, galera? Um vídeo bem longo aqui sobre essa grande ideia, sobre esse investimento, que ele não foi um investimento em vão e como que isso hoje me ajuda nesse contexto. Até o próximo vídeo, valeu!